Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mengão vence mais uma e está na final da Copa do Brasil. Um jogo sem sustos até. E o São Paulo? O São Paulo fez o que deu. Vamos falar do jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! 1-0 para o Flamengo no Maracanã, 4-1 no agregado. O Flamengo venceu as duas partidas diante do São Paulo de Rogério Ceni e está em mais uma final na temporada. Assim como na Libertadores da América, o Flamengo também vai decidir a Copa do Brasil contra Corinthians ou Fluminense. O Mengão, que também chegou à final do Campeonato Carioca, também disputou a Supercopa do Brasil e naquele começo de trabalho do Paulo Souza não conseguiu dar continuidade. O Dorival Júnior veio e realmente não apenas corrigiu o rumo rubro-negro em termos de resultados, mas em termos de atuações também. O desempenho do Flamengo hoje ele é muito diferente do que a gente viu no primeiro semestre, muito comparado àquele grande Flamengo que a gente viu desde 2019, quando aquele time do Jorge Jesus empolgava não só pelos resultados, mas pelas atuações. E hoje a gente vê muito próximo disso acontecer, mesmo sem algumas figuras daquela época, né? Jogadores que já saíram, como o Gerson, o Bruno Henrique machucado, que voltou hoje, né, para se integrar ao elenco ali no Maracanã e foi devidamente homenageado por tudo que ele já fez pela nação rubro-negra, mas hoje não pode jogar. E o elenco é tão interessante, né, que mesmo sem o Bruno Henrique, o Dorival Júnior deu um jeito de colocar Pedro e Gabigol no time e a coisa aconteceu, né? A coisa aconteceu em termos de envolvimento, atuação, Arrascaeta e Everton Ribeiro jogando no mais alto nível. Foi um jogo até tranquilo do Flamengo, dá pra gente dizer assim. Por outro lado, o São Paulo sabia que precisava reverter uma vantagem que era muito grande e é curioso. Quando a gente fala de uma vantagem de 2 gols, a gente normalmente não trata como um impossível, como um milagre. O problema é o contexto. É a diferença entre esse São Paulo e esse Flamengo. É um jogo no Maracanã. É muito complicado você ter que reverter uma vantagem, não sofrer nenhum tipo de gol, ainda tem que fazer 2 gols para levar para pênaltis, porque o Flamengo realmente tem uma superioridade incrível. E isso se verifica não só no time que entra em campo, mas nas substituições. Eu anotei aqui as substituições do Flamengo. Entraram Vidal, Cebolinha, aí tá 2 jogadores da base, mas que estão em ótima fase, como o Vitor Hugo e o Matheus França, e o Diego Ribas, que até não vive um grande momento técnico, mas é um jogador muito qualificado, experiente, né? Para jogar alguns minutos, poxa vida, você tem um cara desse no banco de reservas. E aí o Rogério Ceni tem o Galopo, que tem uma característica interessante, mas ainda não conseguiu se encontrar no time. Thales Costa, Juan, o Éder, que entrou no lugar do Caleri, e o Wellington, que entra no lugar do Reinaldo Amarelado e antes de tocar na bola já toma um cartão também. Fica difícil, né? Fica difícil pelo material humano que tinha o Rogério Ceni, mas a estratégia foi interessante. O São Paulo tinha uma estratégia de fazer uma marcação-pressão nos primeiros minutos para tentar conseguir um gol e isso modificava todo o rumo da prosa, né? Porque o São Paulo fazendo um gol no começo do jogo, faltaria apenas bastante tempo para fazer apenas mais um e mudaria o clima talvez do estádio do jogo, dos jogadores, faria com que o Flamengo se soltasse um pouco mais, porque o Flamengo, eu não digo que administrou a vantagem, mas eu acho que em determinados momentos isso aconteceu realmente. O Flamengo sabia da vantagem que tinha, esperou um pouco mais o São Paulo e tentava em algumas investidas, né, obviamente tentar fazer um gol, porque aí complicava ainda mais a situação do São Paulo. Isso aconteceu o jogo inteiro, não só no primeiro tempo. Mas no início do jogo, o São Paulo meio que ameaçou, assustou. O Santos teve que fazer algumas defesas, o Igor Vinícius teve uma chance que acabou isolando, né? Porque, enfim, falta qualidade técnica em alguns momentos. O Caleri brigou como pôde, né? O Caleri, ele não te entrega só o gol, e ele não tem entregado gols, né? Mas o Caleri se justifica, né, a sua presença, mesmo quando ele não marca, porque ele incomoda muito os zagueiros, os defensores, ele tenta, né? Mas realmente não estava numa noite inspirada o Caleri. Inclusive teve uma chance no segundo tempo em que parecia que ele estava impedido, mas seria um lance ajustado, né, se ele fizesse o gol. O Luciano chuta na trave, na volta, na frente do goleiro. A bola vem em cima dele, né, é verdade, mas não é um gol que o Caleri costuma perder.
Depois tem uma que ele se desvencilha da marcação do Felipe Luiz. Não sei se houve a falta ou não, o lateral rubro-negro reclamou disso, mas ele sai da marcação do Felipe Luiz e cabeceia livre para fora também. O Caleri realmente não conseguiu ter mais efetividade. E o resto tentou, né? Tentou. O Patrick e o Alisson, de novo, jogadores que não têm a profundidade, mas tentam atacar por dentro. O time do Flamengo, além de ser muito bom ofensivamente, ele também fecha muito bem os espaços, né? Então era muito difícil do São Paulo tentar entrar se não fosse num contra-ataque. E no contra-ataque era difícil acontecer porque o Flamengo mais esperou do que atacou. E nos poucos momentos em que o São Paulo tinha contra-ataque, tinha um campo para fazer uma transição, essa transição não é rápida. Porque o São Paulo não tem jogadores para puxar o contra-ataque em alta velocidade. Se ela cai no pé do Patrick, ele é um cara de arrastar a marcação, ele não é um cara de sair em velocidade. É difícil. Se cai no pé do Alisson, a mesma coisa. Ele busca uma combinação de jogada. Então, não é a característica do São Paulo fazer gols no contra-ataque. E o Flamengo pouco ofereceu no contra-ataque para a equipe do São Paulo. Então, era muito o Luciano tentar buscar o jogo, era muito tentativas de bolas alçadas, buscando o Caleri para brigar com todo mundo lá e daqui a pouco uma bola sobrava para um outro jogador que chegava por trás, aquela coisa toda. Mas o Flamengo ainda tem jogadores que marcam muito bem, como eu disse. O caso do João Gomes e do Thiago Maia, que jogaram muito bem. Os zagueiros do Flamengo também foram bem, o Davi Luiz e o Léo Pereira. O Davi Luiz, inclusive, participou da construção do gol. Uma bola longa, né? Quando ele já cruza a linha divisória do gramado, buscando, e aí o detalhe, o Pedro, que sai da área, dá uma deixadinha pro Everton Ribeiro, no meio de 3 jogadores ele lança o Arrascaeta, que dá sorte, né? Para mim, no lance acidental, ele acabar deslocando no trançapé o Diego Costa. O Diego Costa caindo, dá condição, né? Ou seja, ele não fica impedido, né, para receber a bola. E aí o Arrascaeta, num toquinho, desloca o Jandrei e acaba fazendo o gol do Flamengo. A sensação que eu tive quando eu vi o gol, eu falei assim, nossa, parece um replay. Eu já vi o Arrascaeta, o Flamengo, fazer gols dessa maneira de várias vezes, em vários momentos. É aquele lance em que o Everton Ribeiro consegue um passe no meio da marcação, o Arrascaeta ataca o espaço, o Pedro sai para fazer o pivô, o Gabigol aparece como opção. Gente, é muita qualidade. É muito difícil segurar esse time do Flamengo quando ele começa a trocar passes na zona de ataque, porque é muito envolvente, né? É muita qualidade junta. E depois desse gol do Arrascaeta, que acontece a 35 minutos, tem, acho que até antes um pouco, né? Tem o chute do Gabigol, que o Jandrei faz uma baita defesa, tem uma cavadinha do Gabigol, que o Jandrei faz uma defesa até plástica, né? Que a bola tá vindo, ele dá um giro por trás da bola, assim, e dá uma cortada de vôlei, assim, para impedir que a bola entre. Mas o lance foi genial, assim, do Gabigol, né? Há uma disputa, ela sobra, ele dá uma cavadinha, com um pouquinho mais de velocidade na bola, ele tinha encoberto realmente o Jandrei, que consegue se recuperar a tempo. Então vejam que o São Paulo começou bem o jogo, começou assustando o Santos em alguns momentos, até criou oportunidades, mas a gente já enumerou algumas chances criadas pelo Flamengo ainda no primeiro tempo. No segundo, aí a gente já tem um outro cenário, né? Já tá 4-1 no agregado pro Flamengo. O São Paulo sabe que se expor demais pode tomar uma goleada e a tentativa do São Paulo, além de buscar uma epopeia, uma classificação milagrosa, que seria o caso, também era não sofrer muito, né? Fazia parte do plano, imagino eu, não sofrer uma goleada, enfim, ou não ser humilhado por um adversário que é muito superior tecnicamente. Então o São Paulo foi competitivo, buscou alguma coisa ainda no segundo tempo e ainda assim teve, como eu disse, essa chance do Caleri que ele desperdiçou depois da bola na trave do Luciano, algumas outras chegadas em que não ofereceram muito perigo. Não lembro do Santos fazendo uma grande defesa, assim. Teve algumas bolas para a área e tal, que o Santos fez algumas intervenções e o Flamengo sempre chegando com muito perigo. E aí quando o Dorival Júnior começa a colocar o banco de reservas, você vê, a qualidade ela não cai, ela não diminui. Isso que ele ainda deixou o Marinho no banco. E o Rogério não tinha muito o que fazer, né? Ali no segundo tempo, quando ele vê o time desgastado, quando ele vê que o Caleri fez o que conseguiu, quando ele vê que a meia articulação do time dele não funciona,
porque ele tem que criar alternativas, né? Com o Alisson e o Patrick, e ele vê que os dois já estão desgastados também, ele começa a mexer no time, a botar jogadores que também não são exatamente de características de armação. O Juan até é, mas o Thales Costa é um volante, o Galopo tem uma dinâmica interessante, mas não era, o jogo não se apresentava, não se oferecia para ele, então era muito difícil competir. Repito, São Paulo fez o que deu, e o que deu foi isso, foi, digamos assim, resistir até o final, competindo e tentando não sofrer uma derrota mais elástica diante de um Flamengo que jogou para o gasto também para conseguir uma vitória simples e selar sua classificação. A sensação que eu fiquei foi essa, é que o Flamengo não apertou o play, não pisou fundo no acelerador, tirou um pouco o pé, inclusive, porque viu que né, a vantagem foi muito bem estabelecida no primeiro jogo, inclusive com o São Paulo jogando a vida, jogando um dos melhores jogos da temporada, e mesmo assim o resultado foi 3-1 para o Flamengo. Essa é a diferença, essa é a distância. Oitava final de Copa do Brasil que vai o Flamengo, oitava final, e a primeira desse ciclo desde 2019, a primeira vez que o Flamengo chega numa final de Copa do Brasil. Já assegura 25 milhões de reais, o campeão leva 76 milhões para casa. É um time milionário que pode ficar ainda mais rico. Ainda assim está na final da Libertadores, como eu disse, contra o Atlético Paranaense, e agora espera Corinthians ou Fluminense. Ao São Paulo, que também está numa final continental, mas a final da Sul-Americana, dia 1º de outubro, contra o Independiente del Valle do Equador, é o que restou na temporada, além de conquistar pontos importantes no Brasileiro, para poder ficar numa condição um pouco mais tranquila, né? Favorável, não sofrer sustos. Não acho que o São Paulo corra risco de rebaixamento, especialmente agora saindo da Copa do Brasil, em que vai ter apenas essa final e um foco estabelecido no Campeonato Brasileiro. Mas, diante disso, é o limite do São Paulo. A gente precisa ser realista. O limite do São Paulo era esse, era chegar numa semifinal contra o Flamengo. Talvez, se chegasse com outro time, pudesse ter melhor sorte. Sim, mas chegou com o Flamengo, né? Então, era muito difícil, realmente. A tendência não era essa, do São Paulo passar, mas está numa final de Sul-Americana que está dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, e que pode muito bem resultar num título da temporada. Ótimo, excelente, além de conquistar uma posição justa, digna dentro do Brasileirão. Esse deve ser o foco do São Paulo. Isso não é assim o que sobrou para o São Paulo, não, sobrou muita coisa. É isso que tem que ser valorizado. É um título internacional, é um título expressivo depois de muito tempo, para que o São Paulo volte a corrigir outras coisas, né? Não dá para comparar São Paulo e Flamengo nesse momento, no aspecto financeiro, no aspecto de elenco, no aspecto do contexto do momento do que o clube vive. Não, então o São Paulo precisa encarar a sua realidade. A sua realidade é um título da Sul-Americana que lhe dá inclusive a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. E tá tudo certo. Ao Flamengo, a grande possibilidade de conquistar pelo menos um grande título na temporada. Seja Libertadores, seja a Copa do Brasil. E o brasileiro, né, ainda pode ameaçar o título do Palmeiras, acho difícil, mas enfim, o fato é que tá brigando nas três. Esse é o Flamengo de 2022. Faltou algo a acrescentar? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!